Eu tinha uns 13 anos e eu descobri um pelo no meu peito. Falei, ferrou, tô virando homem. Eu fiquei em pânico. Olá, eu sou a Mari. Eu sou Maria Helena, a mãe da Mari. E hoje a nossa conversa é de peito aberto. Bem-vindos ao Filha da Mãe. Estamos aqui com a Cal Kemanovski. Falei certo? Kemanovich. Quase. Que é artista, feminista, casada com um homem bem legal que te acompanha na luta, para falarmos sobre os seios, os peitos, os mamilos. Cal, conta pra gente, quem é você na luta? Ai, Mari, que pergunta difícil. Às vezes eu acho que eu não sou ninguém, mas aí quando eu olho ao lado eu vejo que a gente tem um monte de pessoas tão pequenas quanto eu, fazendo um monte de coisinhas que acabam sendo um corpo grande de coisas. No feminismo são tantas lutas, tantos assuntos, tantos capítulos, que às vezes a gente sente que é muito pouco o que a gente faz, né? Um trabalho de arte pode ser muito pouco perto de tudo que tem que ser feito. Mas então talvez eu seja uma pequena célula de um grande corpo, uma pequena semente de uma grande árvore. Eu te chamei aqui porque, além de maravilhosa, você fez um projeto, o Mamilas, que tem tudo a ver com o nosso tema. O que é o Mamilas? Bom, Mamilas é uma camiseta em que está estampado o corpo de uma mulher, o torso nu de uma mulher. E, bom, a camiseta ela é feita para cada corpo que veste, né? Eu já fiz algumas experiências, ao todo acho que eu tenho 200 corpos catalogados, de diversos tipos de corpos femininos. E o que eu acho muito interessante, uma das vezes que eu tive maior volume de fazer camisetas foi quando eu participei do São Paulo Fashion Week. E a gente conseguiu fotografar, 160 mulheres. E, enfim, com todos os tipos de corpos, da segurança do São Paulo Fashion Week, a top model, homem trans, mulher trans, e todos os tipos, gorda, magra, de todas as cores. E isso foi muito maravilhoso, porque eu também entendi que existe uma coisa que une todos esses corpos que aparentemente são tão diferentes. E, infelizmente, o que une tudo isso é a insegurança. É difícil, quando você trabalha com pesquisa, você achar alguma unanimidade, mas nesse caso foi unânime. Toda mulher tinha algum tipo de insegurança em relação ao seu corpo. Bom, mas o que representou esse trabalho para você? Para mim foi uma oportunidade de entrar em contato com diversas realidades. Eu tenho um trabalho artístico que ele é bem relacional. A base do meu trabalho é me relacionar com outras pessoas. Então, essa camiseta ela era muito interessante quando era eu vestindo a foto do meu próprio corpo. Mas essa peça, né, esse objeto, ele se torna muito mais interessante quando eu consigo representar uma multiplicidade de narrativas. Então, acho que isso foi o mais interessante. Eu vi uma polifonia de vozes falando sobre um determinado assunto. Conta um pouquinho como é que era o processo, assim. Você abordava as pessoas vinham perguntar o que se passava até a foto estar impressa na camiseta. Bom, antes do Fashion Week eu já comecei a fazer alguns posts num Instagram que infelizmente depois foi apagado porque tinha muitos mamilos femininos e isso aparentemente é um ultraje às redes sociais. Mas enfim, eu comecei a fazer vários posts, então quando eu cheguei no São Paulo Fashion Week eu já tinha um número alto de pessoas que já estavam interessadas e já iriam se direcionar para lá, mas também tinha um público espontâneo muito grande. Eu reparei que nos primeiros dias, porque tinha menos corpos negros ou menos corpos gordos na arara, tinha menos procura dessas pessoas, talvez elas não se sentissem representadas. Então, minha tarefa, eu tirava alguns intervalos entre uma sessão e outra e eu ia buscar corpos que eu não estava vendo ser representados naquele lugar. E aí, a partir dessa busca um pouco ativa também, a arara começou a se encher com uma multiplicidade de naturezas e foi muito lindo. E qual te impressionou mais? Teve alguma, assim? Eu choro em diversos momentos, tem momentos muito tristes, tem momentos muito felizes de libertação, né? Então, são
são alguns momentos mágicos. Mas, de uma forma geral, quando a gente faz essa sessão de foto, a gente entra numa cabininha, como aqui nesse estúdio, e cria um ambiente. E também a gente vai, né, existe uma metodologia de como essa conversa é conduzida para se criar um ambiente que a pessoa possa se sentir segura. Então, o que me chamou muita atenção é que algumas mulheres me comentaram que essa conversa que elas estavam tendo comigo, elas nunca teriam com outra pessoa. Isso, para mim, é muito chocante, porque eu nem conheço elas, né? Qual é a relação que elas têm comigo? Mas, por algum motivo, esse assunto e a forma que eu coloquei esse assunto para elas permitiu que elas abrissem histórias seríssimas, que vão de abuso, de como ela se percebeu com um distúrbio alimentar, de como ela percebeu que não precisava ter feito uma plástica que modificou todo o corpo dela e agora ela está tentando se reentender com essa nova ideia de corpo, de mães, de pessoas que perderam o seio por causa de algum tipo de cirurgia. Então são muitas histórias de pessoas que nasceram em corpos de homem e querem se sentir representados como mulher, querem ser reconhecidos como mulher, mas no ambiente público isso não acontece. Também o seio é um indicador de masculino, feminino. Então, foram muitas conversas que eu nem imaginava e eu não consigo eleger uma. Olha, deve ter sido realmente muito gratificante, tanto para você, né, como para as pessoas que foram lá. Eu arrependo de não ter ido, certo? Mas eu tenho observado, sim, que a nossa relação com o seio passa pela percepção, passa pelas sensações, passa depois pela sexualidade. Agora, o mais importante que eu sinto é a gente sentir bem com esses seios que a gente tem, que ele não precisa ser o padrão, mas é aquilo que a gente tem. E como é que é isso? É lutar para que as mulheres possam expô-lo, assim como os homens, onde e como quiserem. Que outras vantagens trariam para nós, as mulheres? Quando você listou aí as funções do seio, você esqueceu de falar uma, que é nutrir. E eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi nesse trabalho e que eu vou carregar comigo com muito carinho. O corpo da mulher, ele está sendo avaliado por critérios que estão muito errados. Todas as mulheres, 99%, não vou dizer todas, teve uma ou outra que não, mas 99% das mulheres que passaram lá queriam ter um corpo igual a de certo lugar, né? Uma revista, uma foto, que é um corpo que as próprias modelos que passaram lá na mesma cabine não têm. Elas falam, esse corpo que as pessoas veem não existe. E nós, como modelos, somos muito mais cobradas para estar dentro desse padrão. E isso é um sofrimento que gera diversos problemas. E o que eu entendi de tudo isso é: nós estamos buscando ter um corpo que não existe. O nosso padrão, ele é um padrão inexistente, até para modelo. E o que a gente está não valorizando é o que existe. O nosso corpo feminino é uma máquina de produzir vida. E essa é a grande beleza. E ele vai inchar, ele vai expandir, ele vai dar estria, vai dar leite, vai cair, vai subir, vai amassar. Mas é o nosso corpo que gera vida. E eu acho que é isso que está faltando, a gente começar a avaliar a beleza por outras habilidades que o nosso corpo tem. Super concordo, é muito linda essa sua visão. Mas, ao mesmo tempo, o peito ele é considerado um órgão sexual, né? Independente de poder nutrir ou não. E, mãe, como bióloga, assim, por que o peito é considerado um órgão sexual? Olha, como bióloga, eu poderia falar assim, né? É uma zona erógena bastante sensível, bastante vascularizada, certo? E o contato, a sensibilidade é muito grande. E é realmente muito prazeroso ao toque. Então, ele é considerado como um órgão sexual pelo prazer que ele causa, não só no sexo masculino, quanto no próprio corpo feminino. Acho que aqui ninguém nega isso, né? De jeito nenhum. Não,
E será então que o peito masculino também não é um órgão sexual? Porque, pela minha experiência, acho que os homens têm bastante sensibilidade nos mamilos. Agora, dá pra ter orgasmo só acariciando o seio? Com certeza. Muita certeza, né? E muita certeza. Obrigada, gente. Você sabe, Mariana, você nunca me contou desse tal de pelo aí no peito. Que negócio é esse? Olha quanto tempo isso já passou. Bom, passou. O que aconteceu foi que eu lembro muito dessa cena. Eu fiquei em pânico. Eu realmente achei que eu estava virando um garoto. Eu gostava muito de me fantasiar de menino. Eu punha umas roupas mais largas. Eu falava, nossa, se eu fosse um cara, eu ia ser um surfista e eu ia ser assim. Só que na hora que eu pensei nessa perspectiva de fato no meu corpo, eu falei, meu Deus, tô virando um homem, o que eu faço? Mas o que aconteceu é que uns dias depois, eu tava vendo aquela série Os Normais, e aí teve uma cena com a Fernanda Torres e o Luiz Fernando Guimarães, estavam os dois na cama, assim, ele virou pra ela, eu não lembro o que eles estavam conversando, aí ele virou pra ela e falou assim, mas você tem pelo no peito. Aí ela virou pra ele, você também tem pelo no peito. E daí? É normal isso. Nunca viu? É a coisa mais normal que tem. Aí eu fiquei aliviada. Eu falei, não, tudo bem. Pode ser tanto em homem quanto em mulher. Não tem problema nenhum, tá tudo certo. Mas por isso que eu não levei pra você, assim. Eu superei com Os Normais da Globo. Uma boa escola, hein? Foi bom. Existem tantos formatos, tantas cores, tamanhos, e parece muito difícil aceitar o peito que não é o peito da publicidade. E o sutiã, ele vem um pouco com essa função, né? De sustentar, mas também de moldar, de diminuir ou de exibir os seios. Aí eu lembro quando eu ganhei meu primeiro sutiã. Faz muito tempo, né, gente? Mas eu saí com ele vestido e uma blusinha muito bonitinha. Quando eu vi uma colega na rua, eu levantei a blusa para mostrar. Mas paciência, né? E como foi com vocês, o primeiro sutiã? Meu primeiro sutiã foi quando o meu uniforme do colégio era uma camiseta branca, e aí os mamilos começam a mudar, né? A gente começa a ficar mocinha, e aquilo marcava na camiseta, e na verdade meu primeiro sutiã foi mais para cobrir a vergonha que eu sentia. Foi mais uma proteção para aquele ambiente do que uma vontade de ter um sutiã. E aí eu falei para minha mãe que os meninos ficavam enchendo a paciência, minha mãe providenciou um sutiã e eu passei a usá-lo, sem questionar muito o que era isso. Na verdade, eu não lembro, assim. Eu lembro que a gente saiu para comprar uns tops. Eu não lembro a razão, eu não lembro se eu fiquei incomodada, se você ficou incomodada, você lembra? Não, mas eu lembro que eu recomendava muito que você guardasse, não deixasse jogado e nem deixasse à vista de ninguém. Eu não sei porque eu tinha uma vergonha, assim, o sutiã ninguém podia ver, ninguém podia saber que eu já estava usando. Mas hoje eu acho que uma das coisas que mais me incomoda é um sutiã. Assim, eu não sei vocês. Se eu puder não usar... Bom, eu sugiro que você continue usando, porque a gravidade existe, sabe? Então... E você, Cal? Eu sugiro que cada um faça como achar melhor e lide com as consequências. Vai ter gente que vai ter que lidar com a consequência de ficar um pouquinho mais desconfortável, e vai ter gente que vai ter que lidar com a consequência de ficar com o peito mais caidinho. Enfim, como eu tô pensando mais no agora, eu prefiro ficar confortável. E assim como a Mari, pra mim é muito chato usar sutiã, e eu só uso como eu usava no meu primeiro sutiã para me proteger de uma sociedade que olha para os seus peitos se eles estão ali. E tem questões também, assim, né? Depende do tamanho do peito, do momento, se você tá ovulando, dá que dor dói. nas costas, né? Dor nas costas, enfim, né? Tem várias questões que depende do Claro, peito, com né? certeza. Se eu vou sair para fazer uma atividade, que eu vou correr, talvez é melhor até um top, alguma coisa assim. Às vezes você quer sensualizar, você põe aquele sutiã lindo, rendado, tá tudo certo. Ele cumpre várias funções. Exatamente. E por que algumas pessoas se sentem incomodadas quando outras estão sem sutiã? Olha, eu não sei, é uma charada, mas eu acho que tem a ver com um senso de preservação do outro, sabe? Eu acho que eu já vi
sei lá, casais que, por exemplo, o cara fala, não vai com esse, assim, sem sutiã, mas porque eu não quero que as pessoas fiquem olhando para você. De repente pode ter aquele discurso do ciúme, mas também pode ser, poxa, é perigoso, de fato é perigoso você estar sob a atenção de um homem que está te olhando com uma intenção sexual e você está lá só comprando um pão. Isso pode resultar em coisas ruins, como a gente tem visto, né? Os dados mostram isso. E, sei lá, eu vejo muitas pessoas que não puderam desfrutar de certas liberdades, elas acabam se revoltando com quem se permite fazer isso, porque ela colocou tanto na cabeça dela que é uma coisa errada, que talvez até para ajudar o outro, fala, não faz isso, isso aí é errado. Olha, eu como professora, eu vivi situações interessantes com alunas que iam com a camiseta e ninguém prestava atenção na aula, prestava atenção só na menina. Então, eu, como professora, às vezes eu orientava. Às vezes chamava a mãe, perguntava por que a criança a menina não estava já usando um sutiã, porque eu trabalhava com sexualidade, professora de ciências na época, e trabalhava. Então, eu tinha essa preocupação, talvez, de preservação, e dentro de uma sala de aula, imagina, de 7ª série até o 1º ano colegial, realmente eu achava que era uma atitude mais adequada para um professor. E mesmo eu, como professora, eu não me sentia confortável de ir com uma roupa, dar aula, que pudesse ter uma outra, ou dar uma outra conotação, como já aconteceu com algumas professoras. Né? Olha, em relação a isso, eu lembro quando a gente estava na escola, as meninas, o uniforme era tal da camiseta branca e uma calça de moletom. E essa calça de moletom, alguns meninos iam sem cueca, às vezes era bermuda. E eu lembro que as meninas também comentavam, olha lá, tá sem cueca, a gente já vê eles jogar basquete sem camisa e tal. E a gente ficava reparando. Eu não sei se algum menino, enquanto eu estudava lá, foi chamado a atenção para ir mais de cueca. E eu acho que é nesse momento que a gente tem que se questionar. E eu entendo, sim, que tem ambientes que um corpo nu ele vai desviar o olhar, né? Isso é natural. Ambiente de trabalho, apesar de eu lutar por isso, tem várias situações que eu coloco o sutiã bem comportadinho, fecho o meu decote e vou direitinho, né? Depende com quem eu vou falar, depende do contexto. Eu não quero que fiquem reparando no meu corpo. Eu não quero que isso seja o assunto, né? Para mim é importante que reparem no que eu estou falando, no meu pensamento, na minha ideia. Então eu vou tirar a atenção do meu corpo. Por outro lado, num lugar onde eu quero estar tranquila, sem camisa, de repente na varanda da minha casa, num fim de semana, isso eu não posso. Porque as regras, o combinado da sociedade é estar sempre cortando, inibindo esse tipo de comportamento. Pois é, um pouco complexo, assim. Eu tive um caso, isso já tem muito tempo, mas eu tinha um namorado que falava, nossa, adoro mulher sem sutiã, acho lindo, adoro mulher sem sutiã. E aí a gente saía e olhava, nossa, aquela mulher tá sem sutiã, olha que linda, nananã. Até o dia que eu saí com ele sem sutiã. E aí deu piti, assim. Foi realmente, então, é realmente uma questão complexa, né, assim, porque tem a questão pessoal de aceitação, é o primeiro passo, e depois do olhar do outro. E do outro que está no seu primeiro círculo, nesse caso era um namorado, do outro que está te vendo, nunca te viu, do outro que é um educador, né? Então, como que em cada um desses momentos, desses círculos, dessas relações, a relação com o peito influencia e ela é positiva ou ela é negativa, né? E a relação com o peito e com deixá-lo livre. Olha, recentemente, sabe, eu observei uma menina moça, uma gracinha, assim, de uns 10 anos, e a alegria dela ao ganhar o primeiro sutiã. Há um ritual nisso aí, certo? Uhum. Significa a passagem da adolescência, da infância para a adolescência. Então, foi um acontecimento realmente. E eu comparo a alegria que ela sentiu, eu comparo quando a alegria que a gente sente quando alguém que a gente ama muito desabotou o sutiã da gente.
será que a gente... essa desmistificação não vai tirar essa alegria, não vai tirar esse tesão, não? Eu não sei dizer. Espero que não. Enquanto você falava, eu me lembrei do meu bat mitzvah, que foi minha família, religião judaica, e aí quando faz 12 anos você faz uma cerimônia, um rito de passagem para a idade teoricamente adulta. Não sei quem hoje em dia aos 12 anos pode ser considerado adulto, mas enfim, é a tradição. E talvez nessa sociedade contemporânea o sutiã simboliza um rito de passagem, né? Então pode ser que seja essa conexão que essa menina que você presenciou tenha com receber o sutiã. E, de repente, numa nova narrativa onde o sutiã é optativo, ele não é obrigatório, ele não é necessariamente o que representa a mulher adulta, pode ser que surjam novos símbolos para simbolizar esse rito de passagem. Mas aí eu estou só inventando agora. Mas não, é interessante a gente pensar, né? E ouvindo vocês também, assim, eu acho que eu não tive... Eu não me lembro, eu acho que o meu primeiro sutiã foi quase vergonhoso, não foi uma alegria. E o momento, eu lembro esse momento, primeira vez já mais velha, com o corpo já formado, que eu saí sem o sutiã, foi um momento de passagem. E a primeira vez também que eu fui no mar, tive a oportunidade também de, numa viagem na Europa, de fazer um topless, foi também um rito de passagem, assim. Então, é muito interessante, né? Porque ele pode ser um momento, continuar sendo um momento de passagem da infância para a adolescência e depois um outro momento de libertação também. Então, né? Porque essa libertação tem muito a ver com a aceitação pessoal, assim. Mas é isso, eu também estou inventando igual você, Carla. Não, mas é bom a gente conversar e pensar sobre isso, né? Ainda mais agora na minha faixa etária, já fui educadora sexual durante tanto tempo, era um assunto que a gente nem pensava. E hoje tem sutiã japonês que tem sensor que detecta a frequência cardíaca e as molas do sutiã só são abertas quando tem uma alta frequência. Então, na propaganda, ele é o sutiã que só abre com o verdadeiro amor, né? Mas ele pode abrir se você estiver correndo, e aí você tem um batimento cardíaco super alto, se você estiver com medo, então... Bom... Um assalto. Complexo. Olha, já foi dito aqui sobre o papel dos seios, né, feminino na alimentação, na nutrição, no gerar vida. Agora, para os egípcios, eu estava lendo, o leite materno transmitia a raça, certo? E o faraó até às vezes podia ter várias esposas, mas só uma que amamentava. Uma era escolhida para amamentar, certo? Na Índia, a ligação dos seios era para nutrir o homem adulto, ou seja, para dar prazer ao homem adulto. Engraçado que eu vejo assim, o seio é sagrado porque ele amamenta, porque ele dá vida. E, ao mesmo tempo, ele é, como se diz assim, pecaminoso, porque ele dá prazer, porque ele está ligado ao sexo. Isso é um paradoxo na cultura, né? Como é que a gente lida com essa dualidade? Vocês já pensaram nisso? É bem complexo mesmo. Tem um livro que está sendo uma bíblia, assim, sabe? Aquela que você fica no canto da mesa, que é O Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. E ela fala sobre vários assuntos relacionados à mulher, enfim. Mas uma das coisas que ela fala é sobre como, quando o corpo feminino está a serviço do homem, cuidar da prole, nutrir a prole, ele é avaliado de forma diferente de quando ele é livre para escolher o que quer fazer. Então, se é uma sexualidade, isso historicamente, né? Se a mulher ela é portadora de uma sexualidade para servir ao seu dono, e quando eu digo dono, é porque essa mulher foi comprada, existe um acordo comercial para que aquela mulher seja possuída,
sexualmente, isso é respeitado dentro do famoso matrimônio, né? Como se é visto, como se é feito tradicionalmente. Mas quando ela decide dar o uso sexual que ela deseja, ela é vista como puta. Isso na história, né? Hoje em dia isso está se transformando, graças a deusa. E então eu acho que é um pouco isso. Enquanto o corpo da mulher está a serviço de uma atividade que vai beneficiar quem foi o dominante até agora, tá ok. Quando ela pode fazer o que ela quiser, já não tá tão ok. Tem amigas que falam que ficam com os seios super delicados, sensíveis e não querem nenhum contato sexual na época da amamentação. E eu tenho algumas amigas que piraram no que podia ser feito sexualmente no período em que ela estava lactante. Então, não sei, de repente a gente também está revendo esses lugares do que é sagrado e do que é profano, né? Mas eu não posso te dizer do ponto de vista de quem amamentou. Eu também nunca amamentei. Mas aí eu te refaço a pergunta, mãe. Como é que você lidou com essa dualidade? Interessante, né? Que eu sou mãe de 4 filhos. E eu amamentei muito pouco tempo, todos eles. 1 mês no máximo, cada um. Não tinha problema nenhum. Tinha leite, mas eu não conseguia amamentar. Mais tarde, eu analisando, eu ficava muito ansiosa, eu ficava muito impaciente, porque eu queria voltar a uma atividade sexual, a uma atividade prazerosa, e eu não conseguia fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Então, sem culpa, eu amamentava, chegava no pediatra, ele falava, tudo bem, vamos continuar? Eu falei, já dei minha cota. Agora, eu fui assim, eu não sei como é que meus filhos, acho que eles não acharam ruim, não. Eu tô aqui viva, com saúde, amada, então acho que fica a dica para algumas mães que sentem algo parecido também, que, enfim, há formas de lidar e, né, sem culpa, como você falou. Eu tinha colegas que amamentavam dormindo, com o bebê na cama. Eu não, eu tinha que fechar num quarto, sentar, fechar a porta e tirar a roupa, porque era o meu modo de amamentar. Então, cada um vive a sua história. E tem exemplos também de tribos brasileiras, como a Caingangue, que as crianças mamam o peito de mais de uma mãe, né? Então, podia ser uma alternativa para você, talvez. Enfim, acho que é interessante discutir isso, porque hoje se fala da importância da amamentação, assim, que tem que amamentar até 2 anos. Enfim, tem vários lugares. E eu tenho amigas que se sentem muito culpadas por não conseguirem ou por sofrerem muito na amamentação. E eu tenho uma amiga também que ela disse que ela só começou a ter sensibilidade nos mamilos depois que ela amamentou. E ela até fala, hoje ela é assim, nossa, bateu um ventinho, e ela já fica toda animada. E biologicamente, isso tem uma razão? Olha, eu não sou, assim, expert no assunto, não. Mas a carga de hormônios durante a gestação aumenta, as glândulas mamárias, né, para a produção de leite aumenta, tudo isso modifica muito a estrutura, como se diz assim, dos seios. Agora, o que eu tenho certeza mesmo é que os mamilos mudam muito de cor depois da gestação, certo? Eles mudam de cor mesmo, passando um tempo, pode voltar à cor original, mas isso eu já notei em muitas pessoas também. De cor e de formato, né? Muitas das mulheres que participaram da ação Mamilas comentavam que depois que eu tive filhos eu tenho vergonha, porque meu mamilo mudou muito, o formato do peito mudou muito. É interessante, né? E, por acaso, as revistas não mostram peitos de mães, mostram peitos de adolescentes, né? Então... retocados, inclusive, né? O que eu acho também que pode ter acontecido, eu também não sou nenhuma expert, mas no caso dessa minha amiga, que às vezes ela também nunca teve um estímulo externo, ou dela, ou de outra pessoa, antes de amamentar, e aí que ela percebeu que ela tinha essa sensibilidade, né? Assim, pode ser uma questão biológica, pode ser uma questão psicológica, ou de uma própria experiência, assim. Enfim, cada caso é um caso, né?
E, aliás, é muito importante o autoconhecimento, a observação do próprio corpo, o autocuidado. Quem não sabe fazer o autoexame de mama, vai na ginecologista a cada 6 meses, a cada 1 ano. Tem que se cuidar sempre. E se tem alguma coisa estranha, e mesmo se não tem, né? É um ritual mesmo de cuidado consigo. Porque o câncer de mama, ele mexe muito com a mulher. Eu acredito que talvez vocês tenham algum caso de conhecidas, ou você talvez na pesquisa. Eu tive algumas fotografadas que tiveram câncer de mama. Uma delas teve que remover um dos seios, né? Uma das mamas. É muito interessante também ver como uma cirurgia desse tipo mexe com várias áreas, né? Então, assim, foi uma cirurgia que depois dela veio um divórcio, veio uma nova carreira, veio muitas transformações. Tem o fato da palavra câncer fazer você repensar toda a sua vida e tudo mais, mas a história que eu tive contato foi de uma mulher que, a partir de um câncer de mama, ela criou forças para se reinventar, e nessa reinvenção tinha lugar para uma mulher monoteta, como ela chamou. E ela estava se sentindo ótima, assim, ela já tinha pensado em silicone, coisa do tipo, mas no fim das contas ela desistiu e ela tá feliz do jeito que ela tá. Que bom, né? Antes assim, né? Teve uma amiga, até eu acompanhei na ginecologista, nós estávamos dando aula na escola, quando ela percebeu e me chamou para ir na ginecologista com ela, então nós ficamos assim, muito íntimos. E depois do exame ela constatou. E não era a primeira doença que ela tinha ao longo da vida, não, algumas doenças mais sérias. Mas ela chorava tanto assim comigo, e ela só dizia o seguinte: que dó que eu tenho do meu marido, que dó que eu tenho do meu marido. E foi interessante que o marido teve que brigar com ela para parar com aquilo, porque ela só ficava pensando nele por ser uma doença no seio. Só que foi muito bem encaminhada e resolveu muito bem essa história. Que bom que ele teve essa visão. E sensibilidade para lidar. Sensibilidade. Né? Ainda bem. Eu estava observando, né? Expor os seios na internet, cobrindo os mamilos, pode, certo? Os mamilos fora do contexto, não tem graça nenhuma, não. Achei interessante. Como é que funciona isso? Só aquele mamilo ali. Pois é, eu digo que a censura é às mamilas e não aos mamilos. Porque os mamilos estão muito bem resolvidos, não são nada polêmicos. Mas é interessante. Mas até eu comentei que a minha conta de Instagram foi removida de um jeito bem brusco. Eu pedi para acessar de novo as minhas informações. Eu trabalho com artes visuais, eu tinha vários arquivos, arquivava várias coisas que eu via também como referência. E perdi tudo, porque eu acho que eu excedi o limite de peitinhos postados, e às vezes eu fazia até um teste de internet, né, que é postar uma foto sem apagar o mamilo da foto, e depois, quando era bloqueada, aí eu repostava cobrindo o mamilo. Pelo visto, não foi uma boa estratégia, que eu cheguei na cota máxima e fui expulsa. Então, é curioso mesmo, né? Você vê no Instagram, eu muitas vezes encontro coisas praticamente pornográficas, mas que não mostra o formatinho exato do mamilo. Isso pode, né? Agora, uma foto que não tem nenhuma conotação sexual, que tem um mamilo feminino aparecendo, não pode. Eu sei que no Instagram, especificamente, tem grupos de mulheres lutando por duas coisas. Uma é a liberação do mamilo feminino, elas ainda não conseguiram. Tem um grupo que conseguiu a liberação do mamilo feminino em casos de amamentação, porque alega-se que é uma função vital do ser humano, então não tem como censurar isso. E essas conseguiram vencer essa causa, então se é foto de bebê mamando em peito, pode. E existe um outro grupo que conseguiu, não sei como, mas elas são muito corajosas. Elas conseguiram liberar imagens de vagina quando está parindo. Tem até umas páginas que são específicas do momento do parto, porque são páginas que são voltadas para o aprendizado,
E o que elas defendem é que, assim, o parto, ele é muito pouco conhecido. As pessoas não sabem, nunca viram, a maioria das pessoas nunca viram um parto. Então, elas acham que é educativo, inclusive elas defendem que muitos problemas que existem na hora do parto é porque as pessoas não têm conhecimento de como ele funciona. E elas também conseguiram essa liberação. Tem uma conta também no Instagram, o Genderless Nipples, que você conhece, talvez, eu mostrei pra minha mãe, que é isso, que são close-ups de mamilos que as pessoas enviam, homem, mulher, pessoas não binárias, e eles não são censurados, exatamente porque é só um close-up, ou seja, ele tá fora do contexto, por exemplo, se é um mamilo feminino, ele tá fora do contexto do peito feminino, então ele é aceito, né? Então é bem paradoxal mesmo essa questão, porque é isso, tem várias contas sensuais, mas se tampou o mamilo, tá tudo bem. Agora, você, além de ter a conta apagada, eu sei que você também sofreu ameaças online. Você quer falar um pouco sobre isso? O que é mais chocante é que no meu Instagram, que tinha esse projeto de arte, que vira e mexe aparecia mamilos femininos em contextos nada sexuais, isso foi bloqueado. Por outro lado, tiveram homens que vieram falar comigo de forma abusiva, numa linguagem sexual, né, que não foi legal, que eu denunciei, até pedi para algumas pessoas que faziam comentários em fotos, pedi para algumas amigos me ajudarem a denunciar essa pessoa, né, esse perfil, e esse perfil nunca foi apagado, tá lá, eu bloqueei, mas continua lá. Fui até ameaçada na época que teve a campanha do Ele Não, com umas mensagens bem assustadoras que me deixaram bastante desconfortáveis no meu dia a dia. Uma delas dizia assim que queria encontrar comigo e com as amigas na manifestação para esfolar a nossa cara no asfalto e deixar a gente bem vermelhinha. Depois que eu recebi essa mensagem, eu a reportei ao Instagram e eu fiquei realmente abalada com essa mensagem. Depois eu vi na internet que outras pessoas receberam uma mensagem igual, então decidi que foi um robô que mandou isso, não foi um ser humano real. Mas eu acho muito sério que plataformas como Instagram e Facebook estejam reprimindo com tanta força o corpo feminino, que não está aí para fazer mal a ninguém, e não façam nada para reprimir quem está, de fato, né, se esforçando para fazer algo ruim em alguém. Ou gerando violência. Gerando violência, assustando, fazendo coisas desagradáveis e violentas e feias e bobas. E aí que eu te pergunto, que horas que você acha que a gente não pode estar de peito tão aberto? Muitas horas. Infelizmente, acho que até a maioria das horas. Num dia, hoje eu tô com a minha camiseta Mamilas. Eu nunca saio com essa camiseta sem um lenço, um agasalho, qualquer coisa para pôr em cima. Porque se eu entro no metrô, se eu entro no ônibus, eu fecho. Quando eu tô andando na rua, às vezes eu não fecho. Mas se eu sinto que alguém olhou de um jeito que me deixa desconfortável, eu fecho. E a minha diretriz eu preciso estar me sentindo segura e confortável para encarar a minha luta, né? Eu fui mais destemida em outros momentos, mas me coloquei em situações que não eram tão seguras. Então, eu não recomendo que ninguém faça isso. E você, mãe, com sua experiência de tantos anos, quando você acha que a gente não deve estar de peito tão aberto? Olha, eu acho que estar de frente para a vida é saber também a hora que não deve estar de peito aberto, né? Temos que observar o entorno, observar as pessoas, a situação, porque às vezes a gente não vai conseguir mudar as coisas assim. Se as coisas demoraram para acontecer, elas demoram um tempo também para acabar, né? Agora, desistir, jamais. É isso aí. Cal, queria te agradecer. Primeiro, pela sua maravilhosidade. Eu sempre adorei ouvir você falar desde que eu te conheci. A sua doçura, a sua participação. Agradecer a minha mãe por mais essa. E a gente sempre indica uma música que tem a ver com o nosso tema para a nossa playlist no Spotify. Você tem alguma sugestão pra gente? Bom, Mari, você sabe que você está falando com uma libriana, né? Para mim nunca existe o número 1 na minha vida, assim. Existem múltiplas coisas. Pode indicar vários que a gente coloca todas na playlist. A primeira coisa que eu quis fazer foi fugir de Vaca Profana. E eu fiquei com ela o dia inteiro na cabeça, porque eu falei, é uma música maravilhosa que eu amo,
mas ela é óbvia. Aí eu fui pra Madonna, Open Your Heart, que é uma música maravilhosa, super anos 80, fez minha infância. Mas, no fim das contas, eu vou ficar com Diplomacia, da Alice Caymmi. E aí eu queria ler algumas estrofes aqui, se puder. Por favor. Diplomacia, de Alice Caymmi. Pouco importa a razão da verdade, que impede a felicidade de morar no meu coração. Pouco importa se tudo hoje em dia se baseia na diplomacia, que semeia a desunião. Se é preciso ouvir toda a gente, que só diz aquilo que não sente, que faz pouco da minha aflição. E aí eu acho que ela vai cantar muito melhor do que eu tô lendo. Nossa, mas foi lindo. Ai, que Obrigada, Cal. Obrigada, mãe. Gente, vocês podem escutar a outra versão. Não sei se é melhor, porque foi bem lindo ouvir a Cal lendo isso aqui pra gente. Na nossa playlist lá no Spotify, Filha da Mãe Podcast. Gente, eu tô aqui fazendo um adendo do meu celular pra despedir de vocês. Não porque a gente acha que o assunto não é relevante, muito pelo contrário, educação sexual é extremamente importante na vida de cada um, mas tem momentos na vida que a gente precisa fazer escolhas e navegar por outros mares. Mas então eu queria agradecer a participação de cada uma de vocês. Foi maravilhoso fazer isso tudo. E como disse a minha mãe, na primeira vez quando eu chamei ela para fazer o projeto, estamos juntas sempre. É isso. Obrigada, gente. Até a próxima.